encontrado. Isso aí também acontece. De afogamento na praia mesmo. Será que caiu uma corrente Teve um caso, e a corrente levou... Pois é, teve um caso que aconteceu exatamente assim, que eu contei, acho que no segundo livro, não nesse, no anterior. Essa é a história, né? Quem quiser saber qualquer história tem que comprar todos, porque às vezes você tá falando de uma história que é Teve um caso muito triste que aconteceu aqui, no litoral aqui de São Paulo, aqui em Bertioga, pertinho aqui. Um rapaz aqui de São Paulo, que ele mergulhou, estava na lancha com a família, com a mulher, com os amigos. Ele bom nadador, gostava de nadar. Ele mergulhou, ele falou, eu vou nadar mais um pouco. Ele mergulhou, mas o barco estava parado, ancorado diante da praia. Não é que estava em alto mar, estava diante da praia. Ele mergulhou e sumiu. Sumiu, nunca mais. Desapareceu. Durante mais de um mês, fizeram buscas pelo corpo dele e não encontraram. Só que passou mal ali? Não se sabe por que ele morreu, porque para isso precisaria do corpo, para você poder fazer uma necrópsia, né? Porque o corpo nunca apareceu e ele estava na praia. Na praia, literalmente na praia. Tem muita gente que passa mal assim na água. Assim, né? Ele pode ter tido um mal súbito, né? Na hora que ele caiu na água, né? Foi agora, na época da pandemia, uma das hipóteses é que ele tinha tido Covid um pouquinho antes, que ele tivesse um pouco debilitado, né? Mas ele era um atleta. Bater a cabeça em algum Conheço. lugar? Não, era praia, areia, não tinha pedra, não tinha nada. Aí se aventou diversas possibilidades, aí ele pode ter sido atropelado por outro barco. Tá, mas ninguém reportou nada, não foi achado nada. Sumiu. Pô, na água do mar eu vou te contar, eu lembro do meu irmão, bem jovem ainda, 20 anos, meu irmão sempre foi fortinho assim, sempre atlético. Ele teve hoje mudaram as situações, mas na época, sei lá, 30 anos atrás, quando ele tinha essa idade, os médicos indicavam para ele que ele não entrasse nem em piscina. Porque ele tinha cãibra, muita cãibra do nada. E aí o médico avisou para ele, falou, pô, se você estiver na piscina e der uma cãibra dessa, você pode se afogar. Então, entende? Uma coisa extremamente simples, mas que no lugar errado é fatal. A cãibra é muito perigosa. Muito perigosa, porque ela impede o movimento do corpo. Você estava contando aí dessas situações de afogamento, né? No caso, são acidentes no mar. Eu fiquei, cara, encabulado com o relato que você falou. Acho que foi uma família que pulou e não conseguia voltar para dentro do barco. Então, isso é um caso clássico, um caso cara, olha isso, você sabe famoso, célebre, que aconteceu no litoral da Itália. Isso foi mais ou menos nos anos 70, por aí, 1970 ou 1980 no máximo. Não, foi nos anos 70. Que era um grupo de casais que saíram de férias, chamavam de iate, era um barco relativamente grande. E eles pararam num ponto lá para tomar banho de mar tranquilo, dia de sol, tava tudo ótimo, maravilhoso. E um por um eles foram se jogando na água para curtir, né, o fim de semana, e no final morreram todos. Morreram todos porque, por um detalhe muito cruel, mas decisivo, que é assim, eles mergulharam no mar e esqueceram, antes de mergulhar, de baixar a escadinha, que faz com que você consiga voltar da água para o barco. Caramba. Se o barco for muito alto, o casco, você não consegue voltar. Você não consegue. Estando boiando no mar, você não consegue impulso suficiente para segurar no barco e voltar. E eles acabaram morrendo todos por exaustão, por afogamento, tentaram de todas as maneiras. E a polícia chegou a essa conclusão depois. Os corpos foram encontrados todos na região onde o barco estava, assim, meio ao redor do barco. E no barco havia sinais arranhados assim no casco, que eles ficaram tentando subir no barco e não conseguiram. E um a um foram morrendo de exaustão. Fizeram até depois um filme sobre esse caso. Mas é um caso clássico, assim. É um detalhe muito tolo e que determinou a morte de todos eles. Cara, um erro infantil, né? Assim, É uma falha, assim.
as pessoas que não estão habituadas não têm a dimensão... é só um detalhe, só esqueceu de baixar a escadinha, só que sem a escadinha você não volta. Aí, na verdade, a falha aí foi muito mais do capitão do barco na ocasião, que esse deveria saber disso, deveria ter sido o primeiro a baixar a escada antes do pessoal se jogar na água. Mas ele também não fez isso. E é um exemplo clássico de tipo de falha que o mar não permite, entendeu? Esqueceu de baixar a escada, você não volta. Pô, tinha que ter igual aqueles barcos lá de Manaus, cheio de boinha na lateral ali, né? Sim, mas que lá você até Na verdade é um pneu, né? É um pneu para subir. Você um tem que ter alguma maneira de você voltar para o barco, né? Por exemplo, muitos velejadores que navegam sozinhos no barco, que fazem travessias sozinhos, só uma pessoa, sem ninguém mais no barco, eles tomam todos os cuidados possíveis, porque a última coisa que pode acontecer com eles é cair no mar. Quando você está sozinho, num barco, principalmente um veleiro, que o veleiro navega movido pela natureza, pelo vento. Meio deriva ali, né? Não é deriva, mas o vento está empurrando ele. Se tiver vento, ele vai embora, né? Então, a última coisa que um velejador a última coisa que pode acontecer com ele é ele cair no mar quando ele está sozinho, porque não tem ninguém no barco para manobrar o barco para socorrê-lo no mar. Então eles tomam todos os cuidados possíveis, usam cinto de segurança para ficar atado ao barco de alguma maneira. E muitos, por exemplo, eles criam um artifício para poder voltar para o barco caso aconteça um acidente dele cair no mar. Por exemplo, às vezes eles amarram uma corda, um cabo, na traseira do barco, uma corda na água. O barco vai arrastando uma corda. Entendi. Que se ele, porventura, cair, e segura na corda e vai até conseguir chegar no barco, não é? Porque ele sabe que não pode perder contato com o barco. E essa corda não atrapalha em nada o movimento do barco. Se fosse uma competição, atrapalharia, mas numa travessia, só no deslocamento. Segurança ali por questão de segurança. Parece uma bobagem, mas salva a vida. Sim, não é? Porque eles devem cair, né? Uma tempestade, talvez. Acho que cai num momento simples, não. Na tempestade já tá... existe uma situação... os velejadores conscientes, navegadores conscientes, eles sabem tudo isso e são muito cuidadosos, né? Mas tem uma situação onde você fica muito vulnerável a você cair acidentalmente no mar e envolve especialmente os homens, né? A hora que você vai fazer xixi, por exemplo. É muito habitual, ninguém no barco, na verdade, vai no banheiro para fazer xixi. Você vai no lateral do barco e faz xixi. Né? Ou então você vai na popa do barco, na traseira do barco e faz xixi. Né? E esse é um momento delicado. Porque, primeiro, que você não está muito seguro, né? Você está segurando outra coisa. Né? Então, você não tem muito apoio. Né? Um movimento mais forte, causado por um vento, uma onda, pode te desequilibrar e você cair no mar. Você tem que estar na pontinha porque você não quer respingar na sua área. Pois você não vai fazer xixi no pé, você não vai fazer xixi no próprio barco, então você vai para a beira, né? E é um momento onde você fica muito vulnerável. Ou seja, homens morrem muito mais no mar do que mulheres. Por essa situação. Nessa situação específica. Você não vai ver uma mulher fazer isso, mas um homem faz. Exatamente. Isso, assim, tem inúmeros casos de pessoas que caíram no mar fazendo xixi, enquanto faziam xixi. Eu vou te contar, depois que você começa a navegar esses livros aí, mano, é tanta coisa estranha, bizarra, e às vezes, igual você falou, uma coisa simples, mas que tem um desfecho, cara, extremamente, né, macabro, né? Você pensar que todo mundo tava lá divertindo, ninguém conseguiu voltar para dentro do barco e isso fez com que todo mundo viesse a morrer no momento de lazer. Mano, são histórias, mano, que de verdade, é igual o Cabeleira falou, por isso que eu falei que ele é muito seu fã, que ele começa a ler as histórias, cara, e aí você não consegue parar de ler uma história ou outra, porque é sempre uma surpresa, cara, mas gigantesca. Essa surpresa eu também tenho, tá? Também tenho. Porque
eu quando comecei isso, até contei isso da outra vez, quando eu comecei a contar as histórias, eu achava que elas iam ficar muito repetitivas, assim, muito iguais, né? E não tem duas histórias iguais, porque tem sempre um detalhe que diferencia uma das outras. E é por isso que eu digo que eu não conseguiria, por exemplo, ser um romancista, porque eu não teria imaginação suficiente para pensar histórias tão mirabolantes. Exatamente, naquele detalhe tão relevante que muda a história inteira, entendeu? Você chegou a analisar aquele caso daquele... É um catamarã, não é? Que uma família de ricos ali, que ele fundou. Me impressionou porque o mastro dele era do tamanho de um prédio, assim, um negócio gigante. Mastro de veleiros são altos. Você sabe qual que é esse que eu tô falando? Você tem que me dar mais detalhe, que eu tenho todo caso na cabeça. Foi recente agora. E o cara eram bilionários que estavam dentro que aconteceu por causa da tempestade na costa da Itália. Né? Isso. Esse caso, na verdade, ele está sendo investigado, né? O inquérito ainda não concluiu para saber o que aconteceu. Foi uma coisa totalmente improvável de acontecer nos dias de hoje, porque os barcos estão muito desenvolvidos, seguros, extremamente seguros. E aquilo era um mega iate, né? Aquilo não era um barco normal, aquilo era um iate que tinha N recursos, inclusive de previsão meteorológica. Então, eu não arrisco dizer o que aconteceu, porque eu não tenho tanto conhecimento assim dos detalhes do caso. Mas me parece que o que houve ali basicamente foi uma conjunção de uma fatalidade, porque entrou uma tormenta muito intensa e rápida, com uma imprudência do capitão, da tripulação, que não tomou a devida precaução ao preparar o barco para o pernoite naquele local. Porque a previsão do tempo, com certeza, avisou eles que o tempo ia mudar. Mas será que o excesso de segurança matou eles? O barco ele dava tanta segurança, tinha tanta tecnologia, então, que o capitão estava tranquilo ali. Nem Deus afunda o Titanic. É mais ou menos isso. Foi esse o pensamento, né? Pois é. O que acontece, assim, tem uma discussão muito em voga atualmente, que é assim, até que ponto a tecnologia que você tem hoje substitui o monitoramento humano, por exemplo, né? Até que ponto a automatização dos procedimentos, por exemplo, substitui 100% a vigilância, a percepção humana, né? Aquele evento mudou. A intuição, falar, não, vamos fazer dessa maneira, porque vai acontecer isso, aquilo, que era o que se fazia antigamente. Você não tinha equipamento meteorológico, por exemplo, você não tinha equipamento de navegação, então você usava o conhecimento, a experiência, a intuição, né? E tem uma discussão muito, muito intensa dizendo o seguinte: claro que a tecnologia facilitou barbaramente, incrivelmente, tornou muito mais seguro todo o processo, mas ela, ao mesmo tempo, pode ter gerado uma certa acomodação da tripulação, porque confia tanto no equipamento que ignora o que faria se não tivesse equipamento para se precaver, entendeu? Que era o caso daquele barco ali, né? Que tinha tudo de mais moderno hoje na... Então, eu publiquei bem recente agora, na UOL, onde eu sou colunista, um caso que ilustra bem isso. Em outubro, agora, a Marinha da Nova Zelândia perdeu um navio novíssimo, o navio tinha 6 anos de uso, um navio grande, um navio de pesquisa, e o navio afundou porque o navio encalhou e atropelou uma barreira de corais nas Ilhas Samoa, no Pacífico Sul, assim, um acidente que jamais poderia acontecer, porque hoje em dia não tem como você não prever que ali tem uma água rasa, que tem um recife, que tem uma ilha. E o acidente aconteceu porque a tripulação, basicamente, era uma capitã, uma mulher, eles esqueceram de desligar o piloto automático. Eles estavam navegando, fazendo um trabalho de pesquisa na região,
E havia uma rota traçada que foi lançada no sistema e o piloto automático se encarregava de botar o navio naquele rumo. Mas em determinado momento eles resolveram fazer uma curva que não estava prevista no roteiro original, que não teria nenhum problema, bastava você desligar o piloto automático, executar a manobra e depois acioná-lo de novo. Mas eles inacreditavelmente esqueceram de desligar o piloto automático e tentavam fazer a curva e o navio não respondia, o navio continuou indo reto. E aí veio a falha mais incrível, é que eles não perceberam que o piloto automático estava ativo, que era ele que estava conduzindo o navio, e eles passaram a gastar tempo procurando um problema na propulsão do navio. Eles achavam que o navio estava com um problema de propulsão. Exatamente. Quando o navio, na verdade, estava seguindo o que o piloto automático havia determinado. É mais ou menos como... Isso acontece com uma certa frequência, quem tem carro automático sabe. Carro automático anda sozinho, né? Isso. E às vezes você demora a entender o que está acontecendo, por que o carro está andando sozinho numa situação de emergência. É a mesma coisa lá. Eles não perceberam que o navio estava no piloto automático, portanto não desativaram o piloto automático e o navio acabou entrando reto no Recife de Coral, encalhou, continuou à frente, porque ele continua sendo... não parou ali não parou no primeiro, parou só na segunda barreira. Já tá bem aí ele vai rasgando o casco? Rasgando. No dia seguinte o navio afundou. E é tão frágil assim que o casco... Não é tão frágil, mas ele bateu... Estava a 10 nós, que é uma velocidade grande para um navio de porte. E... Um nó é quantos quilômetros por hora, assim, dá pra... Quase 20, é 18 quilômetros, né? Cara, mas é muita coisa. 10 nós, eu tava voando mesmo, hein? Coisa. É muita coisa. Então, é um tipo de erro que hoje em dia você fala, não, isso é impossível uma tripulação que a gente imagina. da Marinha da Nova Zelândia, uma corporação com tradição naval e tudo mais. Pois é, acontece. Esqueceram. Então, um navio tão grande assim anda nessa velocidade, não, rápido assim. Anda mais. Então, o maior anda mais rápido do que o menorzinho, teoricamente. Então, na verdade, a velocidade dos navios é um lance interessante, porque, ao contrário dos automóveis, que quanto mais recente, mais velozes são, se você comparar com os primeiros carros, os automóveis, que andava 20, 30, hoje em dia você anda 200, a velocidade na navegação não mudou muito, na verdade. Se você pegar, por exemplo, os grandes transatlânticos que faziam... O Titanic, por exemplo. Vamos pegar o Titanic, 1912, né? 110 anos atrás. O Titanic navegava 25 nós, que é uma velocidade estupenda. Que isso? Hoje. Muita coisa. Caraca, mano. Entendeu? Então a velocidade... 400 km por hora. Claro que tem embarcações hoje mais velozes do que isso. Claro que tem. Mas a grande maioria continua navegando mais ou menos no mesmo ritmo, entendeu? Então a velocidade não mudou muito. Mas você acha que esses navios de container andam tão rápido assim? Opa, anda. É mesmo? Esse é o que anda mais rápido, né? Esse é que tem pressa de chegar, né? O tempo é dinheiro, exatamente. Quantos nós com um navio desse vai andar? Depende do porte do navio, depende da estrutura que ele tem, mas ele navega fácil, 25 nós. Fácil. 25? Fácil. Porque quanto mais rápido ele fizer a travessia, mais rentável fica o negócio, né? Entendeu? Se ele puder chegar em uma semana, é melhor do que chegar em 10 dias, entendeu? Sim, sim. E essa, inclusive, é uma outra discussão, aqui o assunto vai ligando um ao outro, mas vamos lá. Essa é uma outra discussão que é o seguinte, por conta da pressão dos armadores, que são os donos das cargas e tudo, para que a viagem seja rápida, os navios estariam deliberadamente ignorando até o eventual risco meteorológico. Tipo assim, olha, essa região aqui está sujeita a uma tormenta que vai entrar, então o prudente seria você dar uma volta aqui, né? E há uma discussão muito intensa de que alguns capitães estavam sendo obrigados a encarar a tempestade para ganhar tempo, para não precisar desviar da rota, entendeu? Confiando de novo na tecnologia, né? A previsão meteorológica fala que vai ter vento de tanto e que o mar vai estar desse jeito, então dá para ir.
Mais ou menos isso. Coisa que no passado talvez o cara não fizesse. Mas também no passado talvez ele não soubesse, não tivesse tanta informação do que vai vir pela frente. Fazia sem saber mesmo. Pô, mas um navio a 25 nós, se você cai na água, você não morre nem pela altura, você pode morrer também pela velocidade que tá. Se você cair